Opa, já estamos gravando. Primeiramente, sejam todos bem-vindos a essa aula de história, a essa conversa sobre história. E é o nosso primeiro contato. No dia que nós tivemos aquele encontrão, eu estava toda enrolada com internet, com câmera, e hoje eu consegui, parece que está tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Tá, tô tranquilo. Ah, então tá bom. Sim. Ó, eu vou falar. Estamos vendo. O professor Anderson cometeu o deslize de me pedir para abrir a aula. Então, assim, ele deixou outro professor falar, e eu tenho um pouquinho tempo, porque ele preparou uma aula para vocês, mas eu vou fazer essa abertura enquanto ele não chega. E a gente vai conversando. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Erlaine, eu sou professora de História, e eu gosto de História do Brasil, então a gente está hoje aqui para conversar sobre História do Brasil. Eu tenho 44 anos e me formei há pouco menos de 2 anos. Então, assim, a minha faculdade está fresquinha de tempo de formatura, mas vocês podem ver que eu me formei um pouquinho mais tarde. Né? Então, eu ainda não dou aulas, assim, no meu emprego ainda formal não é como professora, porque eu me formei no meio do ano, começou a pandemia no ano seguinte e as escolas pararam de contratar. E eu estou nesse cenário aí, procurando emprego, né? Tem um outro trabalho que é o meu ganha-pão, mas o que eu gosto de fazer é dar aulas. E pretendo, assim que tudo passar, voltar, né, com as aulas e as escolas voltarem e eu conseguir um emprego na área. Estou nessa expectativa, né? E a minha vontade, né, essa faculdade tardia, ela começou lá quando eu estava no ensino médio e eu já queria fazer faculdade, mas eu não sabia como entrar numa faculdade, né? Então, eu não sabia que existia uma faculdade, eu não sabia que eu podia entrar na faculdade, eu sabia que eu podia continuar estudando depois do ensino médio, mas como, quando e por quê, eu não sabia. Então, eu segui a minha vida, casei, tive meus filhos, e quando tudo passou, meus filhos já são grandes, eu vi essa possibilidade. Então, assim, eu estou no MEP e também para isso, né? Não apenas para compartilhar com vocês, aprender e ensinar com vocês, mas também para mostrar que existe uma possibilidade. Mesmo que ela não seja imediata, mesmo que ela não seja daqui a 1 ano, daqui a 2, em algum momento, se você quiser, se você continuar acreditando, você consegue, porque eu consegui. Então, o negócio é ter força, o negócio é ter foco, e o negócio é acreditar. E eu estou aqui para mostrar, né, o caminho, para mostrar que dá sim, que é possível. Né? Não precisa esperar 30 anos, 40, né, quase como eu esperei, porque vai dar certo, tá? Vai dar certo. Essa é uma palavrinha de esperança. Para às vezes vocês fazem o vestibular e não passam logo, fazem o Enem e não conseguem aquela vaga, mas a hora vai chegar. Tá bom, galera? Ah, legal. Professor Áureo. Ah, não lembro. Eu fiz o ensino médio no Colégio Manuel Marinho. Eu fiz formação de professores. Não me lembro do professor Áureo. Inclusive, para uma professora de história, minha memória ela é bem pequena. Mas, enfim. Eu vi também aí, galera, que a professora Eloá também já está aqui com a gente. Professora Eloá, se quiser abrir sua câmera e falar um oi, fique à vontade. Vamos esperar um segundo que as pessoas... Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu tô com um problema de conexão aqui. O dia... ela não está com a conexão boa, não. Mas tô tentando resolver isso. Boa noite, tudo bem com vocês? Oi, Eloá, seja bem-vinda à nossa aula. Quando você quiser falar alguma coisa, fica à vontade.
E o mesmo se aplica a vocês, gente, só para eu não ficar só ouvindo, só falando. A nossa ideia é conversar. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí no chat, fica à vontade. Oi, Davi. Oi, Bárbara, estou vendo vocês aqui. Mas vamos lá, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida sobre a disciplina? Alguém quer falar da sua experiência com história? Né, a gente sabe que tem algumas pessoas que têm alguma resistência pela forma como aprenderam, né, no tempo passado. Se alguém quiser falar alguma coisa, só fica à vontade. Professor, eu saí um pouquinho para comer alguma coisa. A senhora já passou o programa? Ainda não. Ah, tá. Ainda não. Não, eu amo história. Para mim, no problem. Ah, que bom. Que bom, que bom. A gente tem... Humanas, né? Ah, sim, humanas... O estudante brasileiro ele tem mais facilidade com as ciências humanas. Hoje eu até falei com o professor Robson, ele é de matemática, até pedindo umas orientações, porque eu estou 300 anos sem estudar. Aham. Nada, e eu sei que a garotada está voando. A garotada tem muita facilidade para pegar as coisas, né? Aí ele me deu uns sites e falou que, para mim, não ver isso como um bicho de 7 cabeças. Eu consigo superar tudo isso aí. E a equipe de vocês é excepcional, né? Então, eu estou muito animado. A galera é boa mesmo. Você falou de a facilidade, né, da maioria das pessoas com humanas. Né? Eu também, para exatas, eu, sim, tenho as minhas dificuldades. Né? Então, assim, eu estou na minha praia, humanas é a minha praia mesmo. Né? A gente arrisca uma ou outra coisa, mas humanas é a minha praia. E quanto ao tempo fora, quando você vai para exatas, né, o tempo, a prática, né, porque exatas também é muita prática, é muito raciocínio, se você fica um tempo fora, você fica meio enferrujado. As ciências humanas, e a gente vai discutir isso agora, daqui a pouquinho, né, você tenha uma percepção, né? O Paulo Gustavo gosta de história e matemática. Esse aí está tirando para todos os dois lados. Parabéns, Paulo. Na aula particular? Né? Pois é. Mas a gente falando... Que é isso, Paulo? As outras partes urbanas não gostam, não? Vou falar com a Georgia, tá? Mas, enfim... Em história, a gente tem alguns, não digo alguns problemas, mas algumas formas como a gente estudou história. Né? A gente, quando pensa em história, alguns alunos, e vocês se identificarem no que eu estiver falando, vocês me avisem, decorar a data, decorar o dia, a hora, o segundo, o momento que aquilo aconteceu. Pelo menos quando eu estudei há pouco tempo atrás, foi assim. Né? E isso, é claro, não é uma coisa legal, porque o ensino, o estudo, a disciplina precisa fazer algum sentido para a gente. Então, quando eu digo que algumas pessoas não gostam de história, é porque, de repente, tiveram esse encaminhamento de história. O Carlos Magno não gosta de filosofia, o Carlos Magno tá arrasando. Então, assim, o que a gente tem hoje, né, igual eu, assim, recém-saída da faculdade, é uma percepção do ensino de história diferente. Não é aquele ensino baseado no fato, né? Então, a história ficou mais próxima de nós, porque se pensava em grandes mitos, em grandes homens, e não, hoje a história, ela faz parte, ela tem também essa característica de olhar para aquelas pessoas que se destacam, mas a história somos nós. Eu, você, no seu cotidiano, né, pessoa comum, você também faz história. E isso nos aproxima mais da disciplina. Mas o que eu queria perguntar para vocês, e o professor Anderson, a hora que entrar, eu vou parar de falar, porque eu falo muito, é assim, tentar entender, porque nós estamos em tempos de negação. Matheus gosta de história, vai aprender a amar, vai subir um patamar. É tentar entender o que a história estuda, o que é a história enquanto ciência. Porque gostar de história, né, opinar sobre
em relação às ciências humanas, opinar sobre os fatos ou os acontecimentos ou a nossa realidade, todos podem opinar. Mas a história, enquanto ciência, né, ela tem essa característica de ser ciência. E, enquanto ciência, e a gente precisa, nos tempos atuais, defender a ciência, ela tem as suas características científicas que fazem dela uma ciência e precisa ser respeitada quanto, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que a nossa opinião, ela está para ser dita. Mas, enquanto ciência, a nossa opinião, para deixar de ser opinião, ela precisa de um argumento. Ela precisa ter todo o processo, as fases do processo científico. Então, assim, não basta dizer que eu li sobre fatos, que eu sei muito sobre fatos, que eu sei sobre história. Então, não basta isso, né? A história, ela é mais do que isso, ela é uma ciência. Né? Então, é isso que eu queria deixar bem assim, pontuado para a gente também conseguir defender a história enquanto ciência. Porque a história enquanto ciência, ela parte da observação de um fato, de uma situação, ela usa a compreensão e, por fim, a explicação do que ela se propõe a estudar ou a analisar. Então, a história, ela é uma ciência, né? Não é a matemática é a mãe de todas as matérias? Que nada, não é matemática, não. Para humanas, a filosofia é a mãe de todas as matérias. É a opinião dele, né, professor? Né? É a opinião dele. E se ele é professor de matemática, nem é isenta. Né? Então, assim, eu quero perguntar para vocês, uns minutinhos, o que vocês entendem sobre história. O que vocês acham que a história estuda? Né? O passado, o presente, o futuro, o que vocês acham? Estuda os acontecimentos na vida humana na Terra. Também. Acho que é do passado. O passado, também. Acho que estuda o passado, né? Para entender o presente e fazer alguma coisa no futuro, né? A gente está caminhando. Isso aí mesmo. Mais alguém quer se arriscar aí? Estuda tudo, Marcos. Olha quanta coisa a história tem. E o pessoal fala que a gente fica de historinha. Mas, enfim, tudo que vocês falaram, a história estuda. Aí, o que eu também queria deixar porque alguns falam que a história estuda o passado. A história é uma ciência que se ocupa só do passado, não tem nada a ver ficar estudando aquilo tudo. A gente tem uma citação, e não sei se a professora Eloá ainda está aí, mas a professora Patrícia entrou na sala. A professora Patrícia quer dar um oizinho. Oi, gente. Boa noite. Eu vou ligar minha câmera, espera só um segundo. Liga aí, Patrícia. Eu não sei se dá para ver direito. Boa noite, gente. Só para dar uma boa noite mesmo, dizer que eu aguardo vocês semana que vem na aula de História Geral, junto com o Murilo... Não, me confundi aqui. Junto com o Gilberto. Gilberto. Até, então, semana que vem. E hoje eu vou ficar aqui de ouvinte. Professora Patrícia está igual a mim, na sala da Geórgia. Fiquei quietinha. Né? Mas obrigada, professora. Quiser falar alguma opinião, pode ficar à vontade. Então, assim... Professor Anderson, você já está aqui? Ainda não. Mas, enfim, o que eu queria pontuar é que tudo isso que vocês falaram, a história estuda. Ela estuda tudo, ela estuda acontecimentos e ela estuda o passado. Mas ela não é uma ciência do passado. A história é uma ciência do presente. Então, a nossa ferramenta para estudar o presente é o passado. Então, assim, a gente estuda o passado para entender o presente, para compreender, para a gente poder analisar o nosso presente. Então, assim, nós não estamos lá no passado. O passado é só a nossa maneira que a gente usa para compreender o presente. E por que a gente usa o passado e o presente?
né? A gente tem um historiador chamado Mark Bloch, que ele fala que a história estuda o homem e sua ação no tempo. Então, o homem agiu no passado e continua agindo assim, continuamente no presente. Então, a gente estuda tudo. Né? Não tem isso, que o historiador, né, está preso no passado. O passado é só a nossa ferramenta. A gente estuda essa ação do homem ao longo do tempo. E esse estudo, ele serve, é como se você fosse ao médico e tivesse, né, com uma doença, e um médico, um bom médico, ia te perguntar da sua família, da sua herança, familiar, de doenças que teve na família, dos seus hábitos, daquilo tudo que você fez, para tentar entender como aquele quadro que levou você para ele naquele momento se instalou e como ele vai ser tratado. A história é mais ou menos isso. E mais do que isso, a história, ela faz aquilo quebra-cabeça. Já montaram quebra-cabeça? Qual que é a lógica do quebra-cabeça? Vamos lá. Alguém me fala a lógica do quebra-cabeça? É as peças se encaixarem. Né? Isso. A gente Fazer algum sentido. Isso, formar todo um cenário. A gente pega o quebra-cabeça todo ali embaralhado e a gente vai montando o quebra-cabeça até que um cenário surja. A história faz o contrário. Ela pega esse quebra-cabeça montado e ela vai tirando as pecinhas para entender como se chegou àquele cenário. Né? E essa é a beleza da história. E isso é o apaixonante na história. Porque à medida que você tira cada peça, você vai entendendo, você vai tendo cenários diferentes, você vai tendo conclusões, não conclusões diferentes, mas você vai tendo pontos de vista diferentes, dependendo da peça que você tira do quebra-cabeça. Sabe aquele teatro de marionetes ou um truque do ilusionista? Lembra do Mr. M, né, que contava como era o truque? Então, a história, ela mostra os fios que movem a marionete. Ela mostra o truque do ilusionista. E isso, para mim, é apaixonante e é a beleza de se estudar história. Né? Então, assim, vocês podem ver que eu sou uma entusiasta com o curso que eu fiz e com o que eu descubro cada vez mais com a história. E para vocês? Como vocês veem a história? Me digam aí. Oi, galera. Então, para ninguém se voluntariar, vou ter que falar também. Alguém começou a falar aí. Diga o nome e me conta como que você vê a história. Bom, meu nome é Josilene, mas todo mundo me chama de Josi, fica mais fácil. Uhum. Eu vejo assim, que tipo assim, é como se a nossa vida sem a história, ela fosse uma página em branco, né? Que a gente precisa ter o conhecimento de tudo que aconteceu para a gente poder entender o nosso presente e muitas vezes mudar, não cometer os mesmos erros, né, do passado, né? E fora que conhecimento, né, é tudo, né? Quando você entende sobre as civilizações, pelo menos para mim, né? Quando você entende, né, sobre as civilizações, como surgiram certas nações, né, e tudo, isso faz toda a diferença, né, pro universo, né, que a gente vive, né, como ser humano e tudo. Enfim, entender como que se forma, né, como surgiram as coisas, por exemplo, como voto, né, como as moedas, quem teve a primeira ideia, isso para mim é muito fascinante. Entender sobre as civilizações, como é que eles criaram tanta tecnologia, sabe? Você vê no Egito, por exemplo, como os maias, eles faziam coisas assim
que eram tão complexas, com tão poucos recursos naquela época, que eu fico imaginando, né? Tipo assim, como é que eles fizeram tudo aquilo, né? E de repente some do nada. E, enfim, mas é isso. Eu vejo assim, que a história você está sempre aprendendo, né? Sempre tem uma coisa a mais, você nunca para, né? De estudar, de pesquisar. É verdade. É isso. Ah, legal. Alguém perguntou aqui no chat, acho que foi a Laís, por que que tem a impressão de que a história se repete? Né? E essa é uma pergunta de 1 milhão. Né? Eu tenho algumas impressões do porquê a história às vezes se repete. Né? A história tem alguma corrente, né? Algumas teorias da história que dizem que a história é cíclica, né? Mas ela é cíclica num espiral, de forma que o espiral existe, mas ele não passa no mesmo lugar. Então, assim, ainda que a história que pareça, né, que as coisas estão se repetindo, elas não acontecem da mesma forma. E a Josilene falou uma coisa interessante sobre construção, né? Ela falou sobre construção, acredito que de maneira física, né, das pirâmides e tudo. E a história, ela é isso. Entender a história e estudar a história, o objetivo, um dos objetivos é você entender que as coisas, né, e que eu digo coisas, e para não dizer tudo, porque eu queria dizer tudo, tudo é construído. Então, assim, estudar a história é desnaturalizar aquilo que parece que sempre existiu daquele jeito e vai continuar existindo. Sabe aquele Gabriela, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu nasci assim, né, vou morrer assim? Não, a história ela se constrói. E nessa construção, por vezes, a impressão que se tem é que as coisas estão acontecendo da mesma maneira. Mas, ora bolas, nós somos pessoas, né? Nós, enquanto humanidade, nós mantemos as nossas características, né? Então, assim, pode parecer até uma visão um pouco pessimista da minha parte, mas nós, enquanto homens, enquanto humanidade, nós mantemos a nossa essência. E essa essência, ela tem poucas nuances de mudança. Né? Então, às vezes, pode aparecer, acho que foi a Laís, que a história se repete, sim. Mas, assim, não se engane com essa repetição, porque ela não é uma repetição ipsis literis, não é uma repetição, não é exatamente como foi. Ela pode não... Ela pode ser conduzida para parecer isso, mas não é isso, né? Ô, professora. Oi. A história não são ações humanas ao longo do tempo? Sim. Então, na verdade, a história retrata exatamente as nossas ações durante o decorrer do tempo. E aí ela faz uma abrangência com o passado. Sim. Professora, eu acho que foi a Josilene, né, que estava falando da história, no ponto de vista dela. E não sei se foi ela que falou isso também, mas o fato da história se repetir, né? Acho que atualmente a gente vê tantas situações que no passado, né, quando a gente estuda a história lá do passado, a gente acha tão absurdo, né? Então a gente fala, cara, muito que as pessoas faziam, apoiavam isso. E Sim. Atualmente a gente está passando por isso, a gente vê coisas absurdas de ver as pessoas falando, discursando sobre. Mas isso também ela se repete porque a nossa mente não evolui, né? No caso, se ela está se repetindo de tal forma, é porque a mente ainda está retrógrada com algumas coisas lá do passado, né? Assim, eu acho que eu tenho essa visão, né? Olhando as situações atuais, a história se repete por isso, porque a mente ela anda muito enferrujada de muitas pessoas que a gente vê por aí. Não, eu te entendo nessa questão da repetição, e essa repetição ela acontece, né?
principalmente em relação à política. E essa repetição, ela né, a gente tem a sensação, e ela realmente acontece, e alguns pensamentos que já não deveriam mais estar circulando na humanidade, elas acontecem, aí a gente precisa olhar um degrau um pouquinho maior, né, entender o porquê, e aí a gente volta lá no estudo, né, da ação do homem no passado, para entender o porquê algumas situações, elas tendem a se repetir ou se manter iguais, né? Então, a gente precisa entender, né, e começar a pensar a quem esses pensamentos ou essas situações, a quem interessa que elas se mantenham. Por exemplo, em relação à política, né, que a gente sempre debate muito, enfim. A que grupo político, a que grupo no poder, a que grupo interessa que essas situações elas sejam mantidas, né? Algumas situações que não deveriam mais estar acontecendo. Então, aí, quando você começa a pensar nisso, você começa a entender que para um determinado grupo existe o interesse de que as coisas continuem como estão. E, para isso, elas precisam repetir uma fórmula que, para elas, né, se manterem onde estão, ou voltar para onde estiveram, deu certo porque as colocou lá. Então, assim, essa questão de que as coisas se repetem e de que há alguns pensamentos, algumas correntes e alguns pensamentos, né, que não deveriam acontecer, eles estão voltando a acontecer, é justamente por isso. Aquela briga de poder que a gente precisa entender para combater, ou seguir, né? Enfim, cada um com o seu ponto de vista, mas que um ponto de vista, argumento. Gente, o professor Anderson já está aí? Já está sim. Se manifeste, Anderson. Se for o Couto, ele está aí. O Anderson Couto, mas ele está saindo e entrando. Ele acabou de sair. Né, a internet dele alguma coisa deve estar instável, porque vocês, ele mandou um material para vocês, o nosso programa de história, ele é bem, a gente, enquanto professor, tenta ter o mais conteúdo possível para que vocês possam ter uma bagagem. Então, ele já preparou a aula para hoje, vocês vão ler o material lá, já tem, acho que, quatro páginas de material, não está difícil de ler, mas a nossa aula de história, ela é, o tempo todo, que é para não perder tempo e tentar a gente fazer esse bate-papo com o maior número de temas possíveis, tanto temas, né, da história do Brasil, né, de tempos passados, quanto temas atuais, e na medida do possível que uma coisa vai acontecendo, nós estamos vivendo freneticamente uma coisa que a gente está discutindo hoje, e amanhã já virou a página, então a gente precisa, né, falar sobre o presente, falar sobre o passado, para a gente tentar entender o máximo possível o que está acontecendo, essa loucura que está acontecendo hoje. William, regimes totalitários, né? E quando eu digo regimes totalitários, eu não me especifico a uma corrente A ou B, mas a gente tem bastante coisa aí conservadora surgindo e se consolidando, e a gente precisa estar bastante crítico em relação a isso, né? Porque senão a gente vai ser engolido, a gente vai ser levado. Professora. Exatamente, né? Oi, alguém chamou? Quantos professores nós vamos ter? Olha só, nós temos, no grupo de história do Brasil, nós temos 3 professores. Eu, Erlaine, o professor Anderson Couto e a professora Eloá, que deu um oizinho para vocês aí. Em História Geral, nós vamos ter a professora Patrícia e o professor Gilberto. E a gente vai alternando essas quintas-feiras, tanto em disciplina, quanto em professor que vai estar aqui com vocês. Eu, por exemplo, tenho uma semana que eu saio do meu trabalho às 19, e eu chego em casa bem tarde, não consigo pegar esse primeiro horário. Então, a gente vai fazendo essa alternância
até mesmo para vocês verem carinhas diferentes. E nós somos, então, História do Brasil. Nós somos 3 e História Geral 2. Tá bom, obrigada. Nada. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu beber uma água aqui, que a boca está ficando seca. Erlane, consegui chegar. Opa, Anderson. Eu falei com os alunos que você me deixou aqui falando e eu vou falando. Não, pode continuar, esteja à vontade. Que é isso. Acho que a gente estava no bate-papo bom, galera. Se não estava bom, avisem. Mas a gente estava num bate-papo aqui sobre história e sobre o que a história estuda. E tem uma galera que gosta mais de humanas, tem uma galera que gosta de exatas. E a gente está aqui conversando. Ouvi um pouquinho até meu computador dar tilt e eu ter que entrar pelo celular. Eita, Lelê. Tá difícil. Mas, gente, o professor Anderson chegou. Professor, a gente tem até 9h40, né? 9h40? Então, gente, olha isso. só. Eu vou fazer o seguinte. Vou passar a bola para o professor Anderson. Vou continuar gravando aqui, professor Anderson, até você terminar a sua fala. Porque, igual eu falei com vocês, o professor Anderson já tem conteúdo e ele só me deixou aqui para conversar com vocês, e eu acho que a conversa foi boa. Vocês me parecem um grupo muito, muito bom, e é bom ouvir vocês falando, e continuem fazendo isso, porque é um estímulo para a gente, em tempos de distanciamento, ouvir uma voz, ver uma câmerazinha aberta, né, e foi muito bom estar com vocês, e até a próxima. E professor Anderson, segue o fluxo. Oi. Mas, Erlane, o conteúdo era exatamente esse que você estava trabalhando aí, é isso aí que a gente vai continuar. Se você e a professora Eloá quiserem intervir a qualquer momento, tá? A fala está franqueada. Tá bom, então. Primeiro, pedir desculpa aos alunos aí pelo atraso, né? O meu trabalho, infelizmente, foi até mais tarde, justamente hoje. Eu havia avisado já as professoras que eu iria me atrasar. E peço desculpa a vocês aí, mas estamos aqui para falar um pouquinho, né? Principalmente porque eu encaminhei uma apostila mais cedo aí, todo mundo conseguiu ver? Será que a galera acessou? Sim, consegui. Que bom. Espero que sim. Primeiro, deixa só eu combinar uma coisa com vocês. O conteúdo de História do Brasil, que a gente trabalha no MEP, ele é um conteúdo bem dinâmico, assim. Ele não é baseado em decoreba, não é baseado em conhecer fatos históricos, etc, etc. É baseado em debate, em conversa, em entendimento. Então, quer dizer, a gente vai pegar cada um dos contextos históricos que a gente precisa estudar e vai trazer aquilo para dentro da nossa realidade, tá? Trabalhando aquilo que vocês já conhecem de história e aquilo que a gente tem um pouquinho a mais para oferecer aqui, tanto eu, quanto a professora Erlane, quanto a professora Eloá. Só que antes, quem leu a apostila observou lá, antes de começar a falar propriamente de história do Brasil, a gente precisa criar um background, a gente precisa ter aí um contexto de como é que aquele ponto ali da descoberta do Brasil, ou da invasão do Brasil, ou do achamento do Brasil, como preferirem dizer aí, como é que a humanidade chegou até aquele ponto. Então, nós não vamos diretamente começar falando do Brasil. Nós vamos falar um pouquinho da expansão marítima dos países ibéricos, nós vamos falar um pouquinho do desenvolvimento dos povos nativos aqui, que já existiam aqui na América quando os europeus chegaram, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa dessa. E aí, nessa primeira aula, eu resolvi trazer, pegar lá de trás, lá da origem da humanidade. Como é que a humanidade surgiu, como é que a humanidade saiu do ponto onde ela surgiu e como é que a humanidade chegou no ponto onde nós estamos agora, né? Ou onde nós estávamos em 1500, quando foi descoberto o nosso país. Bom,
Primeiro, a gente tem um ponto comum entre todos os pesquisadores dessa área, entre os antropólogos, entre todos aqueles que pesquisam a origem da humanidade, eles têm um ponto comum de que a humanidade surgiu na África, né? Surgiu na África coisa de 300 mil anos atrás. É muito tempo? Historicamente, se a gente for pensar no tempo histórico, é muito tempo, mas se a gente for pensar no tempo geológico, que a professora Georgia vai trabalhar bastante com vocês aí a respeito disso, é pouquíssimo tempo. O planeta Terra existe há 4,5 bilhões de anos, né? A gente tem aí uma estimativa de que a vida na Terra surgiu há pelo menos 2 bilhões de anos, ou seja, 300 mil anos não é nada, né? Então, o ser humano, se você pegar e dividir a história geológica da Terra em um calendário de 12 meses, o ser humano chegou ali no dia 31 de dezembro, no finalzinho do ano, né? Para vocês verem a significância que tem para o planeta a nossa história. É por isso que a gente chama história de ciências humanas, ciência humana. Por quê? Porque ela interessa para nós, ela interessa para o ser humano. A nossa existência, o nosso surgimento e provavelmente o nosso desaparecimento daqui a não sei quanto tempo não vai impactar em nada o planeta. Quer dizer, a gente está causando um grande impacto agora, mas com certeza depois que a nossa civilização desaparecer, o planeta Terra volta a ser o que era. Bom, mas aí isso aí já é conjectura, já é viagem. Por que a gente estuda história, primeiramente? A gente não estuda história para poder decorar fatos e nomes de figuras do passado, de pessoas assim que foram importantes. A gente estuda a história para poder construir um contexto da nossa existência, da nossa própria existência. É por isso que eu costumo falar que o personagem principal da história é você. O personagem principal da história somos nós, porque nós estamos tentando entender o contexto que nos trouxe a viver nas condições em que vivemos hoje em dia. Perfeito? Ok? Seguindo aí. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode me interromper sem problema nenhum, tá? Pode se levantar a mão aí, pode acontecer de eu não ver, então pode falar que está tranquilo. Bom, então seguindo em frente, né? O ser humano surgiu na África. Existiram diversas outras espécies humanas, junto com a nossa espécie, que é a Homo sapiens, né? E essas espécies, algumas delas conseguiram sair da África também, né? O Homo habilis, o Homo erectus e o Homo de Neandertal conseguiu também sair e começar a ocupar outros continentes ali. Mas a espécie humana que se espalhou por todo o planeta foi a nossa, foi o Homo sapiens. Todas as demais espécies foram extintas, né? Só sobrando a gente. Então, o Homo sapiens é a única espécie de ser humano que existe hoje em dia. O único representante da raça humana que restou no planeta. Bom, espero que os nossos ancestrais, aquelas outras espécies que existiram antes, não tenham vergonha do legado que elas deixaram, né? Espero que o ser humano consiga melhorar e deixar um bom legado aqui nesse planeta. Mas essas espécies que saíram do continente, elas coexistiram. Algumas delas existiram ao mesmo tempo que outras. Então, quando você vê aquele desenho de um homenzinho atrás do outro assim, começa lá no Australopithecus, que parece um macaquinho, né? E vai seguindo o Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal e muitos outros até chegar no Homo sapiens. Eles estão em fila indiana e parece que um surgiu, quer dizer, um desapareceu para o outro surgir. Não é verdade, muitas dessas espécies coexistiram. O Homo sapiens, por exemplo, coexistiu muito tempo com o Homem de Neandertal. E existem estudos que dizem, inclusive, que o Homo sapiens e o Homo de Neandertal tiveram cruzamento. Então, existiram híbridos das duas raças aí. Mas isso também não tem nada comprovado. Alguém perguntou aqui no chat se é teoria de Darwin. Bom,
O Darwin foi o cara que sistematizou a teoria da origem e da evolução das espécies, né? A origem do homem está mais ligada à antropologia. A biologia, ela estuda a origem dos seres vivos de forma geral, né? Então, o ramo que deu origem aos hominídeos, né, que somos nós, ele é apenas um ramozinho ali num tronco muito maior desse estudo da evolução da vida na Terra. O homem, o ser humano, ele faz parte de uma classe de seres que está próxima dos grandes macacos, né? O gorila, o bonobo, e vários outros. Então, o ser humano está ali fazendo parte do mesmo grupo, mas com a diferença de ser uma espécie diferente. Então, nós estamos ali bem próximos dos outros grandes macacos. Eu só vou desligar minha câmera um segundo aqui, porque eu preciso pegar o carregador do meu celular. Eu não estava preparado para entrar no celular. Sim, perfeito. É de acordo com... Não é exatamente a teoria de Darwin, mas essa teoria científica, todos os estudos científicos até hoje comprovam isso, né? Bom, esses seres humanos, eles deixaram a África há bastante tempo atrás e começaram a colonizar os outros continentes. O Homo sapiens, vocês devem ter observado aí no material que eu encaminhei, tem um mapa mundi, né? E nesse mapa mundi, ali no centro, ali no meio de tudo, não está o Oceano Atlântico, como a gente costuma ver nos mapas comuns por aí. No meio está o Oceano Pacífico. Por quê? Entende-se que o Oceano Pacífico foi a grande via de dispersão do ser humano ao longo dos outros continentes aí, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. O ser humano saiu da África, uma parte deles por terra, né? Conseguiu chegar ali até a Península Arábica. Da Península Arábica ele foi em direção à Europa e em direção à Ásia, né? Uma vez na Ásia, ele atravessou ali por mar o Oceano Índico e também por terra as planícies asiáticas até chegarem no litoral do Oceano Pacífico. Uma vez no litoral do Oceano Pacífico, esses homens, já Homo sapiens, atravessaram principalmente através do Estreito de Bering, lá ao norte, né? É a teoria mais aceita, mas também por mar, através das ilhas da Polinésia ali, Havaí, aquelas ilhazinhas que ficam ali próximo à Austrália. E daí atingiram a América, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. Essas migrações foram feitas em levas sucessivas, tá? Não foi tudo de uma vez, não foi um único grupamento humano que saiu da África e se espalhou por todo o planeta, não. Uma excelente pergunta aqui no chat sobre a revolução cognitiva, já vou responder, tá? Aliás, eu estava me encaminhando para falar da revolução cognitiva exatamente agora, porque foram diversos grupamentos humanos, diversas levas que saíram da África. E essas diversas levas, elas foram se desenvolvendo culturalmente, por assim dizer, elas foram se desenvolvendo de formas diversas também. Alguns desenvolveram culturas, né, diferentes das outras, alguns tinham nível de desenvolvimento diferente dos outros. É a revolução cognitiva. O que é a revolução cognitiva? Existe uma teoria científica hoje em dia que defende que a coisa ali de 30 mil anos atrás, o homem ele deixou de viver conforme viviam os outros animais. Como é que os animais na natureza vivem? Eles vivem apenas
se alimentando, né? Procurando abrigo para poder procriar e procurando mais alimento. Eles não têm, eles não constroem cultura. Eles não têm essa qualidade que o ser humano tem de desenvolver cultura, né? O ser humano era isso. Até pouco tempo aí o ser humano era isso. E eles viviam, eu até coloquei aí no material, que eles eram caçadores-coletores. Por quê? Eles apenas coletavam o que a natureza oferecia para eles e eles caçavam para poder se alimentar. Eles não produziam nada. Eles não produziam agricultura, eles não criavam animais, etc. Né? Existe a teoria da revolução cognitiva diz que o homem nessa época, também pesquisas arqueológicas comprovam também, que o homem nessa época se alimentava principalmente de carniça. Por quê? Porque como ele às vezes não tinha habilidade para caçar animais maiores, ele se aproveitava da caça, dos restos de caça deixado por outros animais. Então, ele se alimentava principalmente de carniça e, para poder tirar maior proveito desses restos de animais, ele costumava quebrar os ossos e comer o tutano. O tutano, vocês sabem o que é, né? Aquela massa preta que costuma, quando você morde o ossinho de frango, ali dentro tem uma massinha preta, não é? Já fizeram isso no churrasco? Aquela massa preta, ela é riquíssima em proteína. Ela é um alimento muito nutritivo. E como aquilo, de certa forma, era a base de alimentação dos nossos amigos caçadores-coletores, isso causou um desenvolvimento maior do cérebro. Vocês sabem que o órgão que mais consome energia no nosso corpo é o cérebro? Então, quer dizer, para o homem ter um cérebro com a capacidade de processamento que o nosso cérebro atual tem, ele precisa de muita energia. E com uma dieta fraca, uma dieta pobre, baseada somente em raízes, em frutas, etc., o homem não conseguiria essa energia necessária para desenvolver o cérebro. E se alimentando de tutano, ele conseguiu desenvolver mais esse órgão. Com o cérebro mais desenvolvido, ele começou a ter pensamentos abstratos. O que são pensamentos abstratos? Um animal só enxerga a realidade que está na frente dele e só compreende aquilo. Ou às vezes nem compreende, né? O ser humano não. O ser humano é capaz de abstrair. O ser humano é capaz de... Ele tem a capacidade de imaginar realidades que não são aquela que está posta na frente dele ali. Ele tem a capacidade de abstração. Dessa capacidade de abstração surgiu, dessa capacidade de abstração e dessa vontade de compreender o mundo que estava em torno dele, surgiu a capacidade de criar mitos. A imaginação humana, junto com a observação dos fenômenos da natureza, criaram os mitos, as narrativas míticas. Vocês já observaram que todo povo, toda a sociedade, ao longo da história de todos os tempos até hoje, chega de mitos, né? Mas não é desse mito que eu estou falando, não. Muito bom. Eu estou falando das narrativas míticas, né? Vocês já observaram que todos os povos têm o seu mito de criação? Olha só, para pensar. Se você for pensar nas culturas africanas, se você for analisar o que cada povo daquele explica, como é que eles surgiram na Terra, cada um vai ter um mito de criação. Por quê? Porque eles mesmos se perguntaram isso. Como é que a gente surgiu? Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito aqui? O nosso propósito é isso aí. O nosso propósito nesse planeta é tal. E aí eles criam um mito para justificar esse propósito, né? Muito bom, Thalita. Bom,
essas narrativas míticas e essa vontade de interpretar o mundo nos deram duas coisas que são fundamentais na sociedade, que é a religião e a ciência. A ciência é irmã da religião, olha só, parece que são dois pensamentos antagônicos, né? Mas não, as duas surgiram da necessidade do ser humano de compreender o mundo, né? Independente, assim, se essa vontade de compreender o mundo, o ser humano vai tentar compreender de uma forma mais metafísica, de uma forma, assim, de coisas que não estão postas naquela realidade, mas que têm influência sobre essa realidade, né? Aí eu estou falando dos deuses, do pensamento religioso, ou se ele vai tentar explicar a realidade com base no que está na frente dele, sem considerar a metafísica. Aí eu estou falando da ciência, né? O fato é que as narrativas míticas nos deram os fundamentos para que o ser humano evoluísse esse pensamento, né? E aí o ser humano começou a se diferenciar, né, o pensamento, a forma de interpretar o mundo de um grupo para o outro, e essa forma de interpretar o mundo foi criando as culturas. Isso, me perguntaram aqui, desculpa, não deu tempo de ver o nome, se a ciência e a religião surgiram exclusivamente para explicar as origens, não necessariamente, para explicar, na verdade, tudo. Vamos imaginar assim, um cientista, um cara que estudou física, hoje em dia, vê um raio caindo, né, vê aquele fenômeno de um relâmpago acertando uma árvore, ele vai pensar, poxa, uma descarga eletromagnética saiu da nuvem e atingiu aquela árvore. Se fosse há 1000 anos atrás, um nórdico ia falar, Thor acabou de mandar um raio e acabou de acertar aquela árvore, ele está querendo nos dizer alguma coisa, né? São formas de interpretar os fenômenos, não necessariamente de interpretar a própria origem, né? Na verdade, usa-se para interpretar tudo. Beleza, gente? Até aí tá tranquilo? Sim, opa, falaram... Sim. O Willis citou aqui a mitologia grega. A mitologia grega é uma das minhas preferidas. A mitologia grega é interessante você observar que ali, na mitologia grega, os deuses eles têm características humanas, não é verdade? Cada um dos deuses é responsável por um fenômeno da natureza e cada um daqueles deuses também tem uma personalidade parecida com a personalidade humana. É uma forma dos gregos antigos explicarem a origem das coisas e, ao mesmo tempo, explicarem o porquê das coisas acontecerem. A mitologia grega como base da filosofia está por aí, porque os primeiros filósofos, eles consideravam muitíssimo a metafísica, eles não deixavam de lado as realidades, por assim dizer, as realidades paralelas, né? As realidades que estavam à frente, que estavam acontecendo longe dos nossos olhos. E isso, utilizaram os deuses gregos para nomear os planetas, é verdade. Isso aí. Ô, professor Anderson. Oi, pois não? É interessante a gente estar falando sobre mitologia grega, e ela é realmente muito interessante, e essa é uma das belezas da história, né? A mitologia grega, ela usa, né, elementos da cultura para tentar contar uma história daquele tempo, né? Então, é o que a história está sempre presente, né? O objetivo da mitologia era tentar colocar de maneira que todos pudessem, né, pudessem entender os fatos, sejam da natureza, sejam dos próprios homens. Então, a mitologia grega ela é um pouco disso, é um pouco de pegar a realidade e tentar descrever e materializar essa realidade,
né? Então, a mitologia grega ela é muito interessante. E também... Muito legal. E também forma de transmitir valores, né, Erlane? Sim, sim, né? A gente vai repassar aquilo que a sociedade, que aquilo que eles, naquele momento, achavam que deveria ser passado. Era um instrumento de difusão e também de ensino, né? De tentativa de normatização de certos comportamentos e valores. E a cultura grega ela tem uma particularidade interessante, porque tem alguns mitos gregos que meio que se transvestem de história. Por exemplo, vocês já ouviram falar dos escritos de Homero? A Ilíada, a Odisseia. Aquilo para os gregos antigos, aquilo já havia acontecido há milênios atrás. Então, hoje em dia não se sabe se são fatos que Homero narrou de tradição oral, de história, de algum dos outros, de alguns daqueles povos ali gregos, ou se simplesmente é um mito que ele criou. Mas o fato é que aqueles mitos, aquilo que é narrado, aquilo que as narrativas de Homero apresentam, serviram de base para a própria formação da sociedade grega. Olha a importância aí, né? E quando a gente fala Grécia, eu já estou entrando em história geral aí, mas quando a gente fala Grécia, você tem que pensar, a Grécia não era um país. A Grécia era um território imenso com diversos povos dentro dele. Eram cidades-estado. É como se cada cidade fosse um país separado, né? Então, cada povo ali desenvolvia sua cultura, mas eles tinham uma cultura helênica que ligava todos eles. Eles tinham uma origem comum, né? Mas voltando aqui para a nossa história da América, do Brasil aqui, logo após a Revolução Cognitiva, há cerca de 12 mil anos, aconteceu a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola foi quando o homem aprendeu a domesticar tanto as plantas quanto os animais. Então, ele passou a poder se fixar num determinado território porque ele produzia o próprio alimento. Ele não precisava sair por aí caçando e coletando e procurando o que comer em vários locais diferentes. Ele podia criar um animal ali para ele abater e se alimentar, e podia também criar as plantas que iam servir de base da alimentação dele. O trigo, a cevada foram os primeiros vegetais cultivados, né? Arroz. Um dos primeiros vegetais é a cevada, não é à toa, porque logo lá na antiguidade o homem já inventou a cerveja, né? A cerveja existe há mais de quase 10 mil anos aí. Mas voltando para o nosso papo aí. Então, quando os homens chegaram, quando eles fizeram essa travessia do Oceano Pacífico, via Estreito de Bering, via ilhas da Polinésia, ele já chegou nesse estágio de desenvolvimento. Ele já havia passado pela Revolução Cognitiva, ele estava, na verdade, passando pela Revolução Agrícola. As teorias mais aceitas apontam que o homem chegou à América há 12 mil anos. Algumas dizem, conseguem retroceder esse tempo até 50 mil anos, mas as mais aceitas dizem que o homem chegou na América há 12 mil anos. E ele veio colonizando esse território, ocupando esse território, né? E lembra que eu falei lá atrás que foram levas sucessivas que vieram colonizando a América? Então, chegaram aqui povos em diferentes estágios de desenvolvimento. Se você olhar, eu coloquei algumas gravuras aí no final do texto, se você observar bem, a cultura maia, a cultura inca, a cultura asteca, elas são bem diferentes da cultura dos povos nativos aqui do nosso território brasileiro, não é verdade? Então, dizem os especialistas, os estudiosos da antropologia, dizem que os incas, maias e astecas, eles já estavam no estágio de desenvolvimento cultural. Olha, quando eu falo desenvolvimento, eu não estou falando de desenvolvimento cognitivo, nem desenvolvimento mental, nem genética, nada disso. Eu estou falando puramente de cultura. Porque todos os seres humanos que existem no planeta hoje em dia, eles têm a mesma capacidade intelectual.
todas as culturas, aliás, todos os povos têm a mesma capacidade de desenvolver conhecimento. Algumas se aceleraram nisso, outras não. Foi o caso dos povos nativos da América quando os portugueses chegaram aqui. Os povos nativos aqui do Brasil, apesar de terem uma cultura riquíssima, eles não tinham uma organização social tão avançada quanto os astecas, por exemplo. Né? Eles tinham uma organização social lá própria deles, mas eles não tinham grandes construções, eles não haviam desenvolvido tanto a matemática, eles não conheciam a astronomia, eles estavam num desenvolvimento cultural mais simples, né? Essa coisa de falar povos primitivos e povos avançados é meio complicado, porque, na verdade, ninguém era primitivo, todos estavam no mesmo nível, eles só ainda não tinham desenvolvido a cultura necessária. Professor. Pois não? Esse desenvolvimento que o senhor disse sobre os povos indígenas aqui no Brasil, você acha que o estereótipo que é colocado, acho que hoje em dia ainda, em cima deles, de que não sabem falar, de que não, enfim, não são realmente desenvolvidos mentalmente e falando de inteligência, você acha que esse estereótipo surgiu desde essa época? Boa pergunta. Na verdade, os povos nativos sofreram preconceito desde o início, né? Desde o início eles foram considerados... Alguns diziam que o índio não tinha alma, né? Que o índio era indolente, preguiçoso. Eles não compreendiam que o índio só tinha um modo de vida diferente do modo de vida europeu. Sim. A forma de interpretar o mundo eu estou falando índio, mas a gente gosta de falar, a gente prefere falar povos nativos, né? A forma de ver o mundo dos povos nativos aqui da América é diferente da forma de ver o mundo dos europeus. Isso não implica necessariamente que eles eram mais atrasados ou mais avançados. Eles simplesmente viviam a vida do modo como eles entendiam a vida, né? E existe esse estereótipo até hoje. Apesar de que... Então é uma visão mais eurocêntrica, né? Porque foram eles quem começaram com essa visão. Enfim, até hoje existe, né, inclusive. Isso, até hoje existe, João. Perfeito a sua colocação. É uma visão eurocêntrica que considerava que o europeu era o estágio mais desenvolvido da humanidade, quando isso não era verdade. Tá bom, obrigado. Hoje em dia tem índio com doutorado aí que põe qualquer europeu que vai discutir com ele no bolso. Sim, verdade. É que tem muita visão de que desenvolvimento é só o que vinha deles, né? De que tudo eles criaram primeiro e que eles estavam à frente e avançados. Essa visão muito eurocêntrica, realmente. Na época do neocolonialismo, só uma curiosidade aqui, na época do neocolonialismo em que o europeu começou a enxergar os outros países, segundo eles, mais atrasados, e começou a invadir esses países e tentar colonizá-los, existia um termo que se usava que falava que era o fardo do homem branco. Já ouviram falar isso? O homem branco tinha a obrigação de levar civilização a todos os cantos do planeta. Olha só, quem são eles, né? Quem somos nós para julgar que um povo é mais atrasado ou mais avançado? É muito complicado isso. Né? Então, quando... Oi, pois não. Só para eu estou aqui ouvindo vocês falarem, os alunos, e assim, é só para a gente também tentar um pouco contextualizar essa história do eurocentrismo. Né? O europeu criou um padrão, ele mesmo, né, era um padrão, e o que não era, né, o que não cabia nesse padrão e nessa forma era o diferente e era o menor. E a gente hoje, né, a sociedade contemporânea, ela é cheia de padrões, né? Os padrões de beleza, os padrões de consumo, os padrões de pensamento. E assim, é claro que o eurocentrismo ele existe e essa ideia de padrão ela acontece e ela vem até hoje. Então, quando a gente tem que repensar também os nossos pensamentos enquanto pessoas no mundo contemporâneo, se de repente a gente também não está colocando as coisas num padrão, porque pode acontecer no nosso dia a dia a gente também usar essa mesma lógica,
europeia, né? De criar um padrão, e o que não está no padrão não é bem visto, não é bem-vindo, não é legal. Então, só para trazer um pouco essa questão de eurocentrismo e de padrão para o nosso dia a dia, né? A gente critica o europeu porque ele fez esse padrão, e a gente também precisa tomar cuidado aí no nosso dia a dia para não estar padronizando todo mundo e colocando o que não está na nossa forma de pensamento como avesso, como subdesenvolvido, como inferior. Só um adendo. Muito bem colocado, Erlane. A gente pode traçar um paralelo aí com a questão do preconceito. Pré-conceito, ou seja, você faz um conceito daquela pessoa, daquela cultura, antes de propriamente conhecê-la, né? Pois não, o Moraes quer perguntar aí? Eu observo também um outro aspecto, até no contexto turístico, porque é a minha praia, né? Certo. A gente vê muita coisa relacionada ao exterior. Mas só um exemplo. Aqui, por exemplo, nós temos um lugar no Brasil chamado Alter do Chão. E eles falam assim, Caribe brasileiro. Por que o Caribe brasileiro? Então, a gente gosta de se apequenar, né? Ou se sujeitar a eles, como se o nosso Alter do Chão fosse tão bonito quanto o Caribe. Mas o nosso Alter do Chão é até mais bonito do que o Caribe. Até mais, né? Você está entendendo? Perfeito. E não é só nesse contexto, né? Em vários contextos, nós temos essa tendência, né? De se apequenar porque é do exterior, né? Porque é americano, então é hambúrguer, né? Então são vários termos que a gente usa a linguagem própria dos americanos, né? Muito bom. E nós temos, né, a palavra dentro do português, mas não, a gente acha mais bonito, a gente acha chique, né? E a gente se apequena para eles. Eu costumo falar, não podemos demonizar o que não vemos como nosso padrão. Isso aí. Eu costumo falar o seguinte, os países, ditos países desenvolvidos, ditos países ricos, eles são ricos porque eles roubaram tudo da gente, né? Eles roubaram tudo dos países menos desenvolvidos. Então, por isso que eles são ricos. Isso, para mim, não tem mérito nenhum. Pelo contrário, tem demérito. E agora, falando de beleza natural, assim, as pessoas sonham em conhecer a Europa, sonham em conhecer Estados Unidos. Meu sonho é conhecer o Brasil inteiro, que eu acho esse país maravilhoso. Eu queria muito andar de norte a sul do país e ir conhecendo cada cantinho. O senhor é meu convidado. Um dia, quem sabe. Eu conheço muita coisa. Legal, legal. Noronha. O senhor tem que conhecer Fernando de Noronha. Ixi. Poxa, deve ser um sonho aquilo lá mesmo, né? Bom, gente, a gente está se encaminhando aí. O homem já chegou na América, né? O homem já formou ali as culturas que foram encontradas aqui pelos europeus quando aqui aportaram, né? Primeiro Cristóvão Colombo lá no Caribe, que o Moraes acabou de citar aí, e depois os portugueses aqui mais para o sul. A gente já está chegando próximo a esse encontro de civilizações que foi a chegada dos portugueses ao nosso território. Na verdade, a chegada dos europeus na América como um todo, né? Porque isso causou um impacto grande, tanto para os europeus, quanto para os povos que aqui viviam. Mas a gente vai analisar isso com mais cuidado nas próximas aulas. Inclusive, nas próximas aulas, a gente vai estar dando para vocês uma visão do que foram os povos pré-colombianos, os povos que viviam aqui quando os europeus chegaram. A gente vai estar fazendo um estudo mais detalhado sobre eles. Pô, professor, mas não é a história do Brasil? Mas a gente precisa entender esse contexto. É muito bom a gente compreender esse contexto para poder compreender melhor o contexto da colonização do próprio Brasil. E nós vamos ver também um pouco na próxima aula a respeito da expansão
dos países ibéricos mar afora. Por que Portugal e Espanha foram os primeiros a chegar aqui? Por que eles tiveram essa primazia na navegação marítima? Por que eles conseguiram desenvolver essa tecnologia antes dos outros países até mais poderosos do que eles, como era o caso da Inglaterra, né? A gente vai compreender isso também, mas numa próxima aula. A gente está chegando no nosso horário, já são 9h30, até 9h40 a gente está aqui, mas para poder concluir essa conversa de hoje. Ali no material didático, eu fiz um pequeno parêntese falando a respeito da origem do homem na África, né? E aí a galera na academia costuma brincar, falar, pô, se o ser humano surgiu na África, então todo mundo é afrodescendente, todos nós somos afrodescendentes. Eu analisei essa questão e eu acho que a resposta é sim e não. Nós somos afrodescendentes por sermos humanos, né? E a nossa espécie surgiu na África. Então, o Jardim do Éden ficava na África, por assim dizer, né? O ser humano surgiu lá. Mas afrodescendente, no sentido em que e no sentido em que se utiliza essa palavra hoje em dia, somente aqueles que têm origem familiar em famílias africanas é que podem se considerar, porque quando a pessoa se diz afrodescendente, ela está reafirmando uma origem e ela está falando também, ela está se diferenciando dentro de um esquema de vida, de exploração que aconteceu do europeu em cima dos africanos, né? Os africanos sofreram o grande absurdo de serem sequestrados no continente de origem deles e trazidos para a América como escravos, né? Então, é uma forma de estar resgatando a sua ancestralidade e reafirmando o orgulho que tem daquela ancestralidade. Beleza? Então, afrodescendente não pode ser usado à torta e à direita. Afrodescendente tem que ser usado pelos afrodescendentes por excelência. O Moraes levantou a mão e pode falar, por favor. Professor, só uma curiosidade. Os quilombolas, eles se caracterizariam como afrodescendentes? Sim, porque eles são principalmente descendentes dos escravizados, né? Então, eles são aqueles descendentes de escravizados que resolveram manter um modo de vida que eles tinham na época da própria escravidão. Os negros que conseguiam sair da escravidão, escapar da escravidão e desenvolver um modo de vida paralelo ao modo de vida da colônia, né? O modo de vida que acontecia na sociedade brasileira. Eles desenvolveram uma sociedade própria. Então, os quilombolas que a gente tem hoje em dia, as comunidades quilombolas, elas resgatam muito desse modo de vida tradicional daqueles que escaparam da escravidão. E eles são, sim, afrodescendentes. A gente pode considerar os afrodescendentes. O Anderson. Oi. O João levantou a mão e eu vou falar bem rapidinho, porque eu falo bastante. Mas a Laís levantou uma questão sobre o termo revolução aplicado à Revolução Científica e à Revolução Agrícola. Sim. Cognitiva e Revolução Agrícola. E assim, só para dar uma resposta rapidinho para ela, o termo revolução está ligado àquilo que traz profundas mudanças para uma sociedade, para um grupo, né, para uma sociedade em qualquer época. Então, se a revolução cognitiva deu a capacidade, né, de desenvolver o cérebro e, com isso, desenvolver o pensamento, né, para aqueles homens, para os nossos ancestrais, a revolução agrícola trouxe a mudança, né, os grupos humanos pararam de ser nômades e conseguiram se fixar, e essas duas coisas alteraram profundamente aquelas sociedades. Então, a gente chama de revolução aquilo que mudou, que alterou uma sociedade. Por isso que esse termo revolução, ele se aplica a essas duas situações que você muito bem disse. Porque a gente, ao longo da nossa história, inclusive em história do Brasil, vai falar, né, existe aí mais para frente, né, de
de um embate aí, né, entre revolução, de uma certa época militar, que revolução ou não, mas é só para a gente deixar claro, pelo menos um pouquinho por enquanto, esse termo revolução. Transformou drasticamente a sociedade, a gente pode chamar de revolução. É aquela marolinha que só fez... Não, aí não. Só isso. João, levantou a mão, pode falar. Professor, o senhor falou sobre cultura, religião e esse espalhamento, né, dos povos. Enfim, as religiões, a minha dúvida é sobre as religiões de matrizes africanas. Elas vieram para cá culturalmente ou ela chegou um pouco depois? Na verdade, sim, beleza. Na verdade, as religiões de matriz africana foram trazidas ao Brasil pelos escravizados, né? Elas têm a sua origem na África, cada povo ali, cada cultura africana tinha a sua forma de ver o mundo, desenvolveu narrativas míticas em cima dessa forma de ver o mundo, e essas narrativas míticas acabaram influenciando as religiões de matriz africana que foram se estabelecer aqui no Brasil. Se eu não me engano, eu não sou grande conhecedor da área, mas se eu não me engano, a única religião genuinamente africana que é praticada no Brasil é o candomblé. Uhum. A Umbanda e suas variantes têm influência de religião de matriz africana, mas foram desenvolvidas aqui no Brasil mesmo. Né? Tem muito do sincretismo religioso. Tanto é que as cerimônias do candomblé elas são realizadas em Iorubá, que é uma língua africana. Sim. Né? Já a Umbanda... já a Umbanda, eles falam em português. O Willy colocou uma observação muito boa ali, que existe muito da cultura muçulmana na África. É verdade. E vocês sabiam que haviam escravos, escravizados que vieram para o Brasil e trouxeram para cá a cultura muçulmana também? Esses eram conhecidos como os malês. A gente vai estudar em um capítulo muito interessante da história, que é a revolta dos malês, quando esses escravizados islâmicos resolveram fazer uma revolta, né? Criaram uma revolta para poder se libertar da escravidão no Brasil. Muito bem colocado, muito bem lembrado aí, Willy. Anderson, o Marcos está aqui falando, né, ele está dando um spoiler dos assuntos das nossas próximas aulas. Ele está falando que como é que Portugal, né, um país do tamanho do estado de Pernambuco, conseguiu conquistar e colonizar diversos países pelo mundo, inclusive o Brasil. Ô Marcos, esse aí é assunto para o próximo capítulo. Para uma próxima aula, exatamente. Mas foi todo um contexto que aconteceu na Europa que deixou Portugal nessa posição de vantagem, né? Tanto Portugal quanto Espanha. Acho que a professora Eloá quer falar alguma coisa. É porque você falou de Revolta dos Malês, eu queria indicar um livro que é de literatura, ele é bem grande, mas eu tenho ele em PDF, se alguém se interessar, que chama Um Defeito de Cor. Aí ele é um livro de literatura que fala de uma mulher escravizada, e ela desde quando ela saiu da África e quando ela chegou aqui no Brasil, e ela ficou na Bahia. E a personagem, ela tá na Revolta dos Malês. É muito interessante porque a autora, Ana Maria Machado, se eu não me engano, ela usa fontes históricas para escrever e ela consegue ambientar bastante o cenário de revolta, a Bahia no período, é muito legal. Então, se alguém quiser, eu posso colocar no Classroom o livro, eu tenho ele em PDF. Ou eu posso só mandar o linkzinho da minha página no Google Drive também. Pode sim, tranquilo. Aproveitando essa dica da professora Eloá aí, eu queria comentar que existem muitos livros que, apesar de serem narrativas ficcionais, né, apesar de serem narrativas que não aconteceram na realidade, elas dão um contexto maravilhoso dos períodos históricos onde elas se passam, né? Se você estiver estudando, por exemplo, Proclamação da República, você lê ali O Triste Fim de Policarpo Quaresma, você vai ter aquele cenário. Você vai entender ali como é que acontecia, como é que era a dinâmica da sociedade daquela época, né? Muito interessante. Excelente dica, Eloá.
Gente, nós estamos já encerrando a nossa aula aí. O Moraes parece que levantou a mão, queria perguntar alguma coisa. Como é que a história é interessante, né? O colega relatou a condição de Portugal naquela época, né? E hoje, na comunidade europeia, Portugal é um patinho feio, né? É isso aí, exatamente. A história nos reserva isso, né? Ó, Portugal, Grécia, eles são levados nas costas, né? São levados nas costas. Eu ia falar da Grécia. A Grécia está falida. Né? E a Grécia está pingando, né? E o pessoal da Alemanha, né? Eu tenho amigos que moram lá, falam que eles são revoltados com Portugal, que queriam tirar Portugal da comunidade europeia. É isso aí. É a Grécia que é considerada o berço da cultura ocidental, né? Está vivendo uma situação drástica lá. Os tempos mudam, né? É a história, né, professor? É isso aí, é a dinâmica da história. O que mantinha a Grécia, professor, era mais o lado turismo mesmo? Que mantém assim? Porque a gente sabe que é um lugar super bonito, etc. Mas, além do turismo, teria alguma outra coisa? Pô, essa pergunta sua é muito boa, cara. Eu realmente não sei o que a Grécia produz assim para o mercado internacional. Sim, a Grécia atual, é claro, falando do país Grécia atualmente. Né? Eu não sei exatamente o que a Grécia produz no mercado atual. Porque essa é a minha dúvida. O turismo a gente sabe que é um lugar super bonito, todo mundo quer conhecer, etc. Exatamente. Mas além disso, sabe? É uma boa pesquisa para a gente fazer aí. Saber qual é a riqueza da Grécia. Se eu não me engano, lá eles são muito ricos em minério, mas eu não tenho tanta certeza, não. A gente tem que pesquisar isso. Entendi. Muito obrigado. Valeu. Eloá, quer colocar alguma coisa? Erlaine? Não manda eu falar, não. Não me deixa eu falar. Não, é só agradecer mesmo a participação de todos os alunos e foi bom bater esse bate-papo e vocês são ótimos. Obrigada por tudo. Gente, eu estou muito feliz com o número de alunos em sala, hein? O comércio dos povos africanos, perdão, eu não consegui ler a mensagem toda, mas o comércio dos povos africanos contribuiu para essa cultura. Sim. Quer que lê para o senhor? Por favor. O comércio dos povos africanos, como de outros continentes, contribuiu bastante para essa mistura de culturas, certo? Como o caso do islamismo ser uma religião também presente no continente africano. Sim, acho que foi perfeito. A gente, infelizmente, em história do Brasil, a gente não vai chegar a estudar muito da história africana, não, mas vocês sabiam que na África existiram vários impérios? Quando a gente pensa em África, a gente pensa em povos ali vivendo em tribos, né, etc. O pessoal está até citando aqui o Império do Mali, o Império Songhai. Gente, o próprio... da Abissínia. Oi? O famoso Império da Abissínia. Etiópia. Exatamente, da Etiópia. Gente, é só a gente parar para pensar que o Império Egípcio era um Império africano, né? Apesar deles terem a cultura bastante ligada à Península ali Arábica, mas eles eram um Império africano. Então, a África, desde muito tempo atrás, que ela se comunica com todos os países da região ali, tanto da Europa quanto da Ásia. Né? Esses impérios africanos, eles faziam comércio com outros locais do mundo. As pessoas desse império viajavam para conhecer outros locais do mundo e assim aconteciam as trocas culturais. A cultura islâmica, ela surgiu ali 500 e pouco depois de Cristo, né? Mas ela se espalhou muito rapidamente, principalmente pelo norte da África. E do norte da África, ela foi conquistando outros territórios africanos. Então, hoje em dia, é uma cultura genuinamente africana também a cultura islâmica. A própria Europa já teve grande parte da Península Ibérica ali, foi território de cultura islâmica durante um bom período.
Mas isso aí é assunto lá para o Gilberto e para a Patrícia, que vão trabalhar com vocês a história geral, né? Ó, alguém colocou aqui as principais riquezas da Grécia na atualidade, principalmente a agricultura, né? A Grécia ainda é um grande país. Se Deus quiser, eles vão conseguir recuperar a economia deles lá. Bom, gente... Ah, legal. Colocou até a fonte aqui, ó. Isso aqui é eficiência, hein, Marcos? Beleza, parabéns. Depois, se você quiser jogar o link no grupo lá, para quem quiser ver ler essa pesquisa, bacana, até eu me interessei. Professor, Isso, se Deus quiser. vai até que ponto? Perdão, não entendi? A história do Brasil vai até que ponto? Tipo, até Getúlio Vargas? Você está falando aqui o nosso programa de Sim. estudo? Bom, a gente pretende chegar até os dias atuais, né? Vamos ver se a gente consegue até o final do ano. A gente só precisa organizar o cronograma para conseguir isso. Assim, chegar até os dias atuais, a gente pode falar, por exemplo, acho que até a eleição do Bolsonaro, assim, é um bom ponto para a gente parar. Por quê? Porque a história, ela trabalha analisando os fatos depois de um certo tempo, depois de uma certa maturação. Você não consegue analisar um fato atual com um olhar histórico, porque você só vai saber a repercussão daquilo um certo tempo depois. Então, a história trabalha basicamente com o passado, né? Mas a gente vai tentar chegar o mais próximo possível aí, porque o que a gente vai estar fazendo aqui ao longo do ano, além de, óbvio, estar preparando vocês para prestarem vestibular, Enem, etc., com as disciplinas, com os conteúdos de história, a gente vai estar ajudando vocês a construir uma visão da realidade que a gente tem hoje com base na história. Entender como é que as decisões de várias gerações para trás da nossa construíram esse cenário que a gente vive hoje em dia. Tanto interno, o cenário do Brasil, tanto um cenário interno quanto um cenário internacional. Por que a sociedade humana chegou a esse ponto e por que ela é assim? E por que ela não é de outro jeito? Né? A gente vai procurar entender isso. Beleza, gente? Ok. Isso. A gente vai falar na próxima aula sobre os povos nativos da América. Espero que vocês estejam com a gente aí para poder acompanhar, tá bom? Gente, eu vou me despedir, nós já passamos 10 minutos aí do nosso tempo, né? Agradecer a vocês pela atenção, pelo carinho e pela participação, principalmente, e dizer que a gente aguarda vocês aqui na próxima aula de História do Brasil. Muito obrigado, boa noite a todos. Tchau, muito obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Tchauzinho, gente. Boa noite, galera. Obrigado, Erlaine, obrigado, Eloá. Boa noite, obrigado. tchauzinho, valeu. Tchau. Professor, boa noite. Boa noite. Você é filho do Jorginho, não é? Sou. Quem está falando? É a Júlia, neta da Maria. Olha! Que legal, sou sim. Olha só que mundo pequeno. É. Muito bom. Só para falar isso só. Boa noite. Boa noite. Espero que você esteja gostando. Ah, tô sim. Tchau, tchau. Tchau, professor. Fica com Deus. Tchau, boa noite. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Auf Wiedersehen. Poxa, a Júlia é neta da minha madrasta.